Deputada Lohana. Boa noite, deputado Zé Guilherme, boa noite, deputado Cristiano, deputado João Magalhães, Roberto, meu líder Ulisses Gomes, deputada Beatriz não retornou ainda não, né? Boa noite à consultoria. Presidente, eu pedi a palavra para apontar alguns aspectos importantes que eu entendo que a gente precisa discutir aqui hoje, e vários os senhores já ouviram eu trazer, mas eu acho que é importante fazer um retrospecto, inclusive para os deputados com quem eu não tive a oportunidade de discutir. Por exemplo, o deputado Cristiano, o deputado Roberto, eu não tive a alegria de pontuar para os senhores os pontos que eu acho importantes, e eu acho que eles precisam ser explicitados aqui, como foram explicitados tanto para o presidente, quanto para o João Magalhães, quanto para o deputado Ulisses, para que todo mundo possa votar com muita clareza do que está decidindo efetivamente. Eu estou falando do aspecto do Fundo Estadual de Cultura. Essa casa, Zé Guilherme, votou, inclusive com seu apoio muito importante, uma emenda na votação da LDO. A emenda acrescentou o parágrafo 5º, parágrafo 6º, a base contingenciável que não poderia ser contingenciada. Quando a gente fez a LDO, a gente colocou lá tudo aquilo que estava excetuado na base contingenciável. Então, lá a gente tem várias coisas, né? Não pode contingenciar os mínimos constitucionais, não pode contingenciar as despesas com previdência, não pode contingenciar as despesas com amortização da dívida, e a gente acrescentou uma proibição ao bloqueio do Fundo Estadual de Cultura. Por que a gente trouxe essa pauta? Eu acho que é importante fazer um retrospecto, João Magalhães, porque essa foi uma costura feita com o governo, e eu vou defender isso até o fim, porque foi o que aconteceu. Eu fui procurada pelo secretário Leônidas no ano passado, e ele me trouxe, Roberto, a dificuldade na execução do Fundo Estadual de Cultura. Deputado Cássio, boa noite, eu não tinha cumprimentado. O Fundo Estadual de Cultura tem um recurso constituído pelos trabalhadores da cultura. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é uma política pública muito importante, é o que alimenta o Fundo Estadual de Cultura. Como que é isso? A gente tem no Fundo Estadual de Cultura os aportes feitos pelas contrapartidas dos trabalhadores que aprovam projetos. Então, eu vou dar um exemplo. Um grande grupo de teatro aprova um patrocínio de R$100 mil com uma empresa grande, seja a Gerdau, seja a Vale, seja uma rede mercadista, qualquer que seja, que pode ter uma renúncia de ICMS para o governo. Quando ela aprova esse valor, pela legislação, ela tem que fazer uma contrapartida para o Fundo Estadual de Cultura. Varia, se é 20%, se é 25%, se é 30%, se é 35%. A gente aprovou o Decentra, João, que foi o melhor projeto que o governo mandou, na minha opinião, durante toda essa legislatura, até agora para a Assembleia. O Decentra foi o melhor projeto que a gente votou, que inclusive alterou esses percentuais. Se for um projeto da cultura popular, o valor é diferente. Se for um projeto do interior, o valor é diferente. Tudo isso para equalizar essas diferenças que a gente tem entre os estados, entre as áreas da cultura, porque a gente sabe que algumas artes plásticas, a música clássica, tem mais facilidade para captar, estão mais próximas a um público com mais poder aquisitivo do que outras que têm a ver com a cultura popular ou que, porventura, estão no interior. O Fundo Estadual de Cultura, portanto, é construído pelos trabalhadores da cultura. E é importante deixar isso claro, porque a gente não está falando de um fundo, deputada Beatriz, que é o governo que põe dinheiro lá. O governo não aporta dinheiro no Fundo Estadual de Cultura, pode aportar, mas é uma política de governo do governo Zema não aportar. O governo nunca colocou R$1 milhão lá. Esse dinheiro todo é construído pelos trabalhadores da cultura, efetivamente, de contrapartidas de projetos que eles aprovaram. Então, entendido isso, que a gente está falando de um dinheiro que não é nosso, eu acho que a gente percebe que tem primeiro a questão moral colocada. O segundo aspecto é que a gente aprovou essa emenda na LDO porque houve um entendimento, e, de novo, eu quero agradecer tanto ao deputado João Magalhães quanto ao deputado Zé Guilherme, porque se não fosse os senhores, isso não teria sido aprovado. A gente aprovou essa emenda por entender que não fazia sentido que o governo tivesse a permissão de bloquear um dinheiro que não foi o governo que colocou, que não foi o governo que conseguiu. Perfeito. Aprovamos essa emenda. Fizemos, há 2 semanas atrás, uma convocação do secretário de Estado de Cultura, em que eu fiquei muito preocupada, porque o secretário, primeiro, desconhecia que a emenda havia sido aprovada, e eu estou com as notas taquigráficas aqui da audiência, em que ele fala assim: eu me comprometo, obviamente, a refazer esse cálculo, porque hoje nós temos 125 milhões no FEC. Só nos é permitido, pela CEPLAG, o valor de 22,5 milhões, que é o que nos foi permitido. Eu acredito que ano que vem o valor não deve passar dos 23 milhões.
Aliás, a deputada Lohane e a Comissão de Cultura fizeram uma proposição para resolver isso, mas não foi adiante. Eu interrompi e falei, foi sim, foi aprovada, é lei. Ele desconhecia que havia sido aprovado. Por isso, talvez por isso, o governo mandou um orçamento para casa, para a LOA 2025, de Ctrl+C, Ctrl+V dos valores do FEC. Não foi nem os 23 milhões que ele disse que seriam. Foram 22 milhões e meio, exatamente o valor que estava na LOA de 2024. Um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu falei para ele que a gente tinha aprovado a emenda e perguntei quanto efetivamente havia no fundo. E ele disse que havia o senhor Leônidas José de Oliveira. São 125 milhões, deputada. Obrigado pela informação. Portanto, a gente tem 125 milhões no FEC hoje. E a gente aprovou uma emenda que fala que o recurso do FEC tem que ser executado, não pode ser contingenciado. Nós discutimos exaustivamente nos últimos dias, e eu peço até desculpas pelo tanto que eu cobrei, mas a gente é eleito para representar setores, né? O parlamento são todas as vozes aqui dentro. E o setor da cultura faz essa cobrança de o que o governo está fazendo com esse dinheiro. Então, a gente precisa entender, obviamente, por que o governo não mandou a LOA com os 126 milhões, considerando que deixou de ser uma escolha do governo, deputada Beatriz. Agora é lei, está na lei. E, minimamente, João Magalhães, há um constrangimento colocado para casa se a gente aprovar essa LOA da forma que está, sem que o governo aponte para a gente onde estão esses 100 milhões que faltam. Porque se nós temos 126 milhões e está colocado na LOA 22 milhões e meio, bom, então a gente tem 102, 103 milhões que estão em algum lugar. E onde está esse dinheiro? Não é possível que a gente vai votar isso hoje, sendo que, minimamente, o governo seja capaz, seja através da figura do seu secretário de governo, Ulisses, seja através da figura da própria liderança do governo, informada pela CEPLAG, a figura do João Magalhães, alguém tem que dizer onde esse dinheiro está. E o governo se manifestou falando que esse dinheiro é de restos a pagar. Essa resposta não procede. Essa resposta não é verdadeira. Primeiro, porque não tem como ter restos a pagar de um valor que sequer estava previsto em orçamento. Eles previram em orçamento 22 milhões. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, por incompetência, dificuldade, falta de pessoal, os argumentos são diversos, só conseguiu empenhar 16 milhões até agora. E empenhou 16 milhões depois da nossa convocação, que o Zé Guilherme, muito gentilmente, participou o tempo todo, como a deputada Bela, que acabou de chegar, como a deputada Beatriz. Ele tinha empenhado menos de 5 milhões e estava xingando a Assembleia. Deu entrevista para o Estado de Minas xingando a Assembleia. Subiu para 16 de tanto que a gente cobrou. Então, a gente tem restos a pagar do valor que ele não conseguiu liquidar. Não faz sentido a gente ter superávites ano a ano colocados aqui no balancete do governo de 39 milhões, de 35 milhões, de 18 milhões, de 17 milhões, ano a ano, e o governo não dizer para onde esse dinheiro foi. Então, objetivamente, o que eu queria pedir antes da gente votar, e eu peço isso muito especialmente aos deputados da base do governo, e especialmente a vocês, porque eu sei do compromisso que vocês têm, para que minimamente o governo diga onde está esse dinheiro então. E o que ele pretende fazer com esse dinheiro, que totaliza mais de 100 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa hoje, Roberto, que aparentemente, e uma pessoa que é uma pessoa ilibada, uma servidora, que aparentemente esse recurso está sendo utilizado para outras coisas. É o que a gente acredita mesmo que esteja sendo feito. Mas o parlamento não pode naturalizar isso. E uma coisa é o governo utilizar para outras coisas dinheiro de imposto. Outra coisa é o governo utilizar para outras coisas um dinheiro que os próprios trabalhadores da cultura colocaram lá dentro do caixa do governo. Alguma coisa tem que ser feita a esse respeito. Então, eu peço, primeiro, que o senhor, deputado Zé Guilherme, acolha a minha emenda, que amplia esse valor de 22 milhões e meio para os 126 que efetivamente há no fundo, e que, se o senhor decida, caso o senhor decida não acolher, que seja demonstrado pelo governo onde está esse dinheiro e qual é o planejamento orçamentário para utilizar esse dinheiro, porque não é possível, a gente não dorme direito se a gente naturalizar que o governo está pegando 100 milhões, que nem foi ele que juntou, e está usando para outra coisa. Por fim, eu queria dizer que eu sei que vai ser dito aqui que o parlamento não pode aumentar a despesa. Mas é preciso dizer que a gente tem de onde tirar. A gente pode tirar, por exemplo, da Secretaria de Comunicação, que gastou milhões contratando Celso Portiolli, nada contra o Celso Portiolli, mas contratando Celso Portiolli para fazer propaganda de Trilhas do Futuro. Se a gente está precisando de dinheiro para alguma coisa, eu tiraria desse lugar. Existe de onde tirar dinheiro. Tem caminho de onde tirar dinheiro. Talvez eu não vou conseguir meus 126 milhões.
Talvez, mas alguma coisa a gente tem que conseguir desse dinheiro. E o governo tem que entender que se ninguém estava vigiando esse Fundo Estadual de Culturas, agora tem alguém vigiando. E eles vão ter que começar a mostrar para o que eles estão fazendo com esse recurso. Então, eu te peço encarecidamente, por saber do seu compromisso com o orçamento, e já finalizando, que seja demonstrado onde que o governo colocou esses mais de 100 milhões e que os senhores considerem acolher a nossa emenda, porque nós votamos isso na LDO. E o que a gente vota aqui tem que ser respeitado pelo governo. Obrigada, viu, presidente?